Olá pessoal, hoje eu vou estar falando a respeito de vários problemas que acontecem no cliente, no caso no computador cliente. Excepcionalmente hoje eu vou estar fazendo esse vídeo tutorial em homenagem a um colega meu, o Matheus, que ele tem alguns problemas na sua rede e quer resolver eles. Porém, eu vou fazer isso no Linux, né? Que daí, no caso, tem um outro canal que eu vou colocar isso também pro Windows, mas isso mais pra frente. Primeiramente, vamos, no caso, ter dois problemas numa rede. Aliás, vários problemas, só que dois deles são principais, que são os problemas lógicos. Os dois problemas lógicos o primeiro, não achar o gateway da rede, que é o modem, no caso, do roteamento, né? No caso, ele não acha o modem ou não acha o roteador na rede. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o problema do DNS, que é o Sistema de Nome de Domínios. Como resolver então esses problemas? Eu vou aqui no meu terminal, né, no meu prompt de comando, aqui no meu console, e vamos fazer os seguintes comandos. Primeiro, para resolver o problema de rede. Se você pegar o seu modem, por exemplo, com o DHCP habilitado e for entrar aqui como usuário root, né, digitando SU, senha do usuário root, e digitar, no caso do CentOS, digitando Source Network Restart, ele vai desligar a interface ETH0 e vai ligar de volta para puxar um novo endereço de IP do DHCP do modem. Nesse caso, a conexão é automática. Porém, existem casos em que o servidor DHCP, no caso do modem, não está habilitado. Aí você vai precisar colocar IP fixo na máquina. Quando você precisa colocar IP fixo, geralmente acontece os problemas quando coloca IP fixo, porque geralmente IP é o mesmo, na mesma rede, enfim. Aí no caso dá problema sim. Eu vou então lá no modem, abrir aqui o navegador. Nessa rede aqui eu tenho um modem, que ele está na faixa no barra 24, né? O endereço de IP é 192.68.1.252. Eu vou acessar esse modem então e vou desabilitar o DHCP para mostrar para vocês como que isso acontece. Tá carregando aqui. Aqui 192.68.1.252. Esse aqui é o endereço de IP do modem que eu tenho aqui. Aqui eu acesso ao site. Digamos que esse aqui é um modem que é o roteador padrão dessa minha rede, né? Na videoaula anterior, no caso, teve uma videoaula que eu fiz sobre o Brasil FW, né? E como eu uso o Brasil FW, eu fiz um vídeo tutorial sobre o Brasil FW. Como configurar ele, como, né, fazer todas as configurações. Agora eu vou desabilitar então o DHCP do meu roteador aqui. Vou parar aqui o roteador. Agora vejamos, se eu for aqui e der um Source Network Restart, ele vai desconectar a conexão. Vai iniciar a interface loopback e vai tentar puxar o endereço de IP do DHCP. Porém, o DHCP está desabilitado, né? Foi desativado. Então, como resolver esse problema na rede? Para você resolver esse problema na rede, verifica o DHCP do modem ou roteador da sua rede.
Se o endereço de IP não está sendo entregue mesmo com o DHCP habilitado, verifique as conexões e a sua placa de rede para ver se a placa de rede do computador não está danificada. No caso aqui no cantinho do relógio, ó, ele apareceu aqui, ó, a conexão falhou. Então, isso significa que não temos endereço de IP por DHCP. Vamos configurar então IP fixo na máquina, né? Vamos lá. Eu vou aqui com a ferramenta que é do próprio sistema CentOS. Eu vou aqui com a ferramenta Setup. Vou na rede. Aqui na configuração do dispositivo, vou botar IP fixo. 92.168.1.7 com a máscara. Aí no caso aqui, se você tiver o endereço de IP do modem 254, você pode colocar 253 que resolve depois, tá? Numa sequência. Geralmente os endereços de IP do modem, ele tá em 192.68.1.1 ou 0.1. Aí você procura o endereço de IP do modem e configura isso aqui certinho. Aí na máscara de rede é 255.255.0. O gateway, então, como eu expliquei, o gateway é o primeiro principal de todos. Sem ele você não acessa a internet, que é o endereço de IP do modem ou roteador. Se o seu modem estiver na faixa, no caso do endereço de IP 10.0.0.1, então você vai colocar aqui na máscara de rede 255.0.0.0, tudo zero, tá? Se for 172.16.0.1 até 172.31.254, então você vai digitar aqui o endereço de máscara é 255.255.0.0. Se for 192.68.0.1, 255.255.255.0 máscara de rede. Se for 192.68.1.1, é a mesma coisa, 255.0, como está aqui no exemplo, tá? Mesmo que o endereço de IP seja, no caso do meu exemplo aqui, 192.68.1.252, tudo que for terminado em 192.68.1 ou .0, não importa, a máscara é sempre 255.255.255.0. O endereço de IP do gateway, então, como eu havia falado, né? 192.68.1.252, no meu caso aqui. Porém, eu vou apontar para um DNS que não é válido aqui na minha rede. Depois eu faço esse apontamento, então. 192.68.1.252. No caso aqui eu posso usar até o endereço de IP do Google, por exemplo, né? Tá, vou dar OK aqui, salvar e sair. Agora vejamos, quando eu coloquei IP fixo, eu vou digitar aqui if config e eu já atribuí o endereço de IP 192.68.1.7. Vamos ver se essa rede está realmente funcionando? Pois bem, vamos então tracejar a rota daqui para o endereço de IP, por exemplo, para o domínio do Google. Vamos lá, trace route www.google.com.br. Então vejamos, ele tracejou a rota, né? Ele foi primeiro para o meu roteador, depois ele passou pelo roteador da empresa que faz a conexão com a internet, que no caso aqui é a Oi, né? E ele tracejou a rota até o Google, por exemplo. Digamos que você tenha errado. Vamos lá agora no setup de novo e vamos ver se temos um erro aqui no dispositivo, por exemplo,
você não sabe o endereço de IP do gateway padrão e digitou, por exemplo, 192.68.1.1. Esse endereço, ele não existe na minha rede, tá? Eu só estou fazendo ele como exemplo. Digamos que você não saiba o gateway e colocou o endereço de IP ali qualquer para essa rede. Eu vou digitar agora Cersei Network Restart e ele vai desligar a interface, né? Como agora ele está desabilitado de DHCP, agora ele vai iniciar a interface, só que com IP fixo e com o roteador, a rota padrão dele agora é 192.68.1.1, que não existe na minha rede, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele ativou a conexão, né? Vamos dar um trace route agora no Google. Veja que agora ele não acha rota, porque daí ele pegou o endereço de IP que ele tem, 192.68.1.7, e foi procurar pelo endereço 192.68.1.1. Ele não encontrou, então quer dizer, a rota padrão dele não foi encontrada. Ele não vai se conectar com a internet. Por quê? Porque a rota padrão é direcionada ao modem ou roteador. Então, para corrigir isso, é necessário que você coloque, então, nas propriedades aqui da configuração da rede, aqui o endereço de IP correto do modem, que é, no meu caso aqui, 252. 192.68.1.252 é o endereço de IP do meu modem, tá? Que eu configurei ele assim. Agora vamos tracejar, então. Primeiro reiniciar aqui a rede, né? Vou reiniciar a rede com o Cersei Network Restart. No meu caso aqui é o CentOS, mas no Windows você tem uma configuração parecida com essa. No caso diff config é ipconfig, trace route é tracert, nslookup é o mesmo para o Windows e Linux. Então você vai ter todos esses comandos aqui, você vai ter também pro Linux e pro Windows, só que pro Windows com uma diferençazinha, né? Alguma letra que muda no comando. Vou dar trace route novamente. Agora vejamos, ele encontra a rota padrão. Então ele conectou com o modem, que conectou com o modem da operadora. Isso significa que a rota padrão já foi tracejada e ele já encontrou as rotas para seguir até o Google. Agora vamos então a um outro erro que acontece com a configuração do DNS. Então, essa parte da configuração do gateway, que é o modem ou roteador, é só você apontar o endereço do computador para o roteador. Agora eu vou aqui na ferramenta Setup novamente, na configuração da rede. Na configuração do dispositivo, vamos lá em 192.68.1.252 para o gateway, né? Digamos que na minha rede tem um servidor DNS primário. Como esse DNS aqui é o primário, eu configurei com um DNS que não existe, ou vamos representar que o DNS esteja fora do ar, né? O servidor DNS está fora do ar e não vamos conseguir resolver os nomes. Pois bem, o DNS pode ter vários problemas da resolução do nome. Eu vou digitar aqui nslookup. nslookup. Se eu digitar nslookup e, por exemplo, digamos que yahoo.com, ele vai me retornar o endereço de IP do Yahoo, né? Pois bem, se eu reiniciar essa rede agora com o DNS trocado, ele não vai encontrar nenhum servidor DNS. Digamos que o DNS esteja offline, né? Então, agora o que vai acontecer? Em vez de ele resolver esses nomes aqui,
ele não vai resolver os nomes, porque ele não vai encontrar nenhum servidor DNS na rede por exemplo, na rede 192.168.1.1 que eu configurei aqui. No caso aqui, ó, eu botei o DNS certinho aqui para o modem, né? Agora vejamos, nslookup apontando para o Yahoo, né? E agora veja o que vai acontecer. Ele vai demorar um pouquinho. Connection timeout. Ou seja, você tentou resolver o nome nslookup com yahoo.com, tá? Você tentou resolver, porém, ele não conectou. Agora, se isso for um problema de DNS, veja bem, se isso for um problema de DNS, se você der um trace route para um endereço de IP qualquer, por exemplo, vou dar um trace route aqui no endereço de IP qualquer, é o 68.168.98.187. Se eu der um trace route nesse endereço de IP, ele não vai resolver os nomes. Só que ele vai encontrar a rota padrão, ele vai encontrar o endereço de IP do modem, como ele encontrou aqui, porém, ele não está resolvendo os nomes. Então, existe a internet, existe a conexão com a internet, mas o que não existe é a resolução de nomes de domínios. Então você tem que ir lá e corrigir o DNS para os endereços normais, né? Que nem aqui nesse traceroute, ele resolveu todos os IPs, mas não resolveu os nomes de domínio. Então é só ir lá fazer essa correção do DNS que a internet volta. Se você não tem rota padrão, não tem o gateway padrão configurado, ele também vai dar problema de DNS. Portanto, você dê um traceroute no endereço de IP dê um traceroute no primeiro endereço de IP. Se você não tiver resposta do traceroute no endereço de IP, é porque tem algum problema com o gateway padrão, que é o modem ou roteador da sua rede. Se você dá um traceroute e não deu certo o traceroute, que ele não encontrou a rota, corrija as rotas e retorne a conexão. Se deu um traceroute e o servidor de IP resolveu igual está aqui nesse exemplo, então é um problema com o servidor DNS, de nslookup, e verifica se qualquer nome ele consegue resolver. Se ele não conseguiu resolver, é porque é um erro do servidor DNS. Porque ele não resolveu o nome, mas as rotas e o destino estão ok. Veja que até o traceroute aqui é só por endereços de IP aqui. Então ele só vai aparecer as rotas por endereço de IP, né? Bom, vou terminar então o traceroute aqui dele. E vou trocar então o endereço do DNS lá com a ferramenta setup. Eu vou aqui nas configurações do dispositivo. Agora eu vou colocar o endereço de DNS para o modem mesmo. Como ele tem no próprio Brasil FW, ele tem o endereço de IP do modem, ele tem um servidor DNS nele mesmo. Então eu vou apontar para o modem mesmo, tá? Vou salvar aqui. Vou reiniciar a rede, né? Importante reiniciar a rede depois de qualquer alteração. E depois de reiniciada a rede, eu vou mostrar que ele vai voltar a resolver os nomes de domínio. Muito bem, a rede aqui foi reiniciada então. E vejamos o nslookup. Ele resolveu o endereço de IP do Yahoo aqui, ó. Certo? Então era isso, as configurações de rede. Você que é administrador de rede e tem alguns problemas com a rede, primeiro verifica o modem,
que é o gateway padrão ou roteador, né? Verifica o roteador ou gateway padrão, verifica o endereço de IP para ver se ele está conectando certinho, verifica o DNS para ver se ele está conectando certinho. Se for um problema de hardware, verifica as placas de rede e verifica também a conectividade entre o gateway, no caso modem, ou o endereço padrão, né, do roteamento, para ver se ele está conectado à internet. Existem também problemas do modem, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas, se for também um problema do roteador ou modem de acesso à internet, que você der um traceroute para o endereço de fora, ele não vai funcionar também, tá? Então verifica o modem, né, se está configurado certinho. Mas, se você, no caso, não encontra o modem, que é o roteador, que é o gateway padrão. Se você não encontra o gateway padrão, então, aliás, se você não encontra nenhum domínio na internet, verifica se um ping no 192.68.1.252 ele responde com 64 bytes from 192.68.1.252, no meu caso aqui o modem é o 252, e CMP sequência TTL time, certo? Aí no caso, se ele encontrou com esse endereço com o ping, aí é porque tem algum problema no roteamento do modem ou do roteador. Se você deu um ping e ele respondeu dessa forma aqui, por exemplo, eu vou dar um ping no endereço que não existe. Então, eu estou dando um ping no endereço que não existe. Destination Hosting Reachable. Se respondeu de qualquer forma assim, é porque o roteamento ou roteador não está funcionando. Ctrl C aqui para parar. Então era isso. Que no caso, se você... Primeiro, você tem que dar um ping nesse modem. Se o modem não responder, é porque é um problema do modem. Aí verifica o cabeamento, verifica todas as configurações do acesso entre o computador e o modem. Se ele deu um ping e respondeu do computador entre o modem e o computador, aí verifica as configurações do modem para ver se o modem não está perdendo acesso à internet. Aí se verificou o modem e está tudo certo com o gateway e a tabela de roteamento, então verifica o servidor DNS para ver se ele não está resolvendo. Se ele estiver resolvendo, aí verifica as configurações da rede mesmo, tá? Porque não tem uma rede não funcionar se o DNS está certo e o servidor DNS está funcionando. Se o gateway está apontando corretamente e o modem está funcionando, e se a internet está funcionando, está tudo funcionando, tá? Não vai ter nenhum problema em relação a isso. Agora, se o servidor DNS não está respondendo, se o gateway não está respondendo, aí verifica todos eles, tá? Se o gateway está respondendo, mas o servidor DNS não está respondendo, você dá um ping no servidor DNS, no IP do DNS. Se o endereço de DNS responder, então verifica com o NS Lookup para ver se ele está resolvendo os nomes do domínio, porque pode ser que o servidor esteja online, porém o serviço do servidor DNS não está respondendo ou não está funcionando. Se você der NS Lookup, ele não responde, mas com o ping ele responde. Então troque de servidor DNS, tá? Você pode colocar o do Google, que é 8.8.8.8, ou no caso o preferencial, e o alternativo é 8.8.4.4. Era isso então. A todos os administradores de rede, boas configurações. A todos que não entendem um pouco sobre essa questão da rede, boas configurações também, porque vocês precisam, né? Mas era isso. Esse vídeo tutorial então é uma homenagem pro meu colega de trabalho, Matheus, que ele sempre tem problemas com a rede dele. E é isso então. Eu fiz a virtualização aqui com o VirtualBox com o CentOS versão 32 bits, versão 6.3. Até o próximo tutorial e boas configurações. Até mais.